Olá pessoal, então, dando continuidade às nossas videoaulas, hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre métodos de contagem de leveduras. Bom, por que os métodos de contagem são importantes? Primeiro, a gente vai, com esses métodos, acompanhar o processo de crescimento das leveduras. Tá? Então, a gente vai conseguir ver como está esse crescimento, como é que está esse comportamento. E com base nos valores, a gente pode fazer estudos de cinética. Tá? Além disso, a gente consegue, com esses métodos, comparar, por exemplo, diferentes tipos de levedura. Então, a gente pode fazer estudos no qual eu posso comparar uma cepa A, B e C e avaliar como é que é o comportamento delas ao longo do tempo numa determinada condição de crescimento. Ou também eu posso mudar as condições de crescimento e comparar o comportamento dessas leveduras nessas condições. Então, eu posso dar condições nutricionais, eu posso estudar temperatura, né? E esses métodos de contagem, eles são divididos em dois grupos. Um grupo, eu posso acompanhar esse crescimento determinando metabólitos que são produzidos pela levedura ou pelo micro-organismo ao longo do tempo. Eu posso, por exemplo, quantificar a emissão de CO2 ah, pela levedura, quantificar esse CO2 que é liberado e, com isso, relacionar com o crescimento da levedura. Eu posso, existem outras metodologias mais específicas, por cromatografia, eu posso determinar a produção de ATP, por exemplo. Então, existem outros métodos um pouco mais sensíveis que eu consigo acompanhar também a produção de metabólitos. E um outro conjunto de métodos eu vou estimar o número de células. Então, eu vou estar contando os indivíduos que estão ali dentro de um volume de meio. Esses métodos eles podem ser diretos de contagem do número de células, né? Eu posso fazer a contagem direta utilizando um microscópio e uma câmera de Neubauer ou uma outra câmera de contagem, mas a câmera de Neubauer é a mais comum de ser utilizada. Ou eu vou inocular esses micro-organismos em um meio de cultura, utilizando um método de diluição, e eu vou contar quantas colônias foram formadas. Tá? Com base nesses dados, eu posso determinar o número de células viáveis. O que seriam células viáveis? São aquelas células que estão vivas, mas também têm a capacidade de reprodução, seja ela por fissão ou por brotamento. Esses métodos de contagem eles são muito utilizados tanto em pesquisa, né, então estudos de cinética em diferentes condições, mas também eles são muito utilizados em análise de rotina, seja eles para determinar o número de células que eu tenho num pé de cuba e eu vou inocular esse pé de cuba num tanque de fermentação para saber quantas células eu estou inoculando no meu tanque de fermentação, ou para acompanhar o processo de fermentação. Então, eu posso determinar o número de células e relacionar isso com os momentos de aplicação de nutrientes, por exemplo. Mas também eu posso utilizar essas técnicas para determinar o número de células viáveis presentes na borra que se forma no fundo do tanque de fermentação, que é chamado de lama. Posso determinar o número de células viáveis que tem ali e utilizar essa lama, ver se eu tenho células viáveis presentes para poder reutilizar a lama como uma cultura starter depois. Claro que existem técnicas de lavagem dessa lama para ser reutilizada, para reinocular essa lama num novo processo de fermentação. Isso é muito comum na cerveja. Nossos amiguinhos cervejeiros podem balançar a cabeça e dizer que sim, tá? Então são utilizadas essas técnicas de contagem de células viáveis. Eu vou apresentar então essas duas técnicas para vocês. O ideal dessa aula é que a gente conciliasse essa aula com uma aula prática, e eu quero fazer essa aula prática ainda com vocês, se der tempo. Claro, tudo vai depender da como vai estar a situação da quarentena, mas no retorno das atividades presenciais eu acho que seria de grande valia vocês
treinarem essas técnicas, tá? Seja ela pelas unidades formadoras de colônia, seja ela pelas contagem em câmera direta. Então vamos começar olhando esses métodos, falando primeiro sobre a contagem de células pelas unidades formadoras de colônia. Para isso eu trago um exemplo, uma figurinha, na verdade, do livro do Brook, que é um livro de microbiologia, que ele foi bem feliz em montar esse esqueminha porque eu acho ele muito didático. Essa técnica da contagem de células viáveis por diluição e as unidades, determinação das unidades formadoras de colônia, ela tem como princípio que uma célula forma uma colônia. Então, cada célula ia formar uma colônia. Mas a gente sabe que não é bem assim que acontece. A gente sabe que, na verdade, pode ter uma célula formando uma colônia, mas no caso das leveduras, por exemplo, eu posso ter um conjunto de células, que eu tinha uma célula com alguns brotos. E essa célula com brotos formaram uma colônia. Então, não necessariamente eu tenho células formando colônias. Por isso que eu chamo não de células, mas eu tenho unidades. Unidades que formam formadoras de colônia. Então, eu tenho não células, mas eu tenho unidades que vão formar uma colônia. Ou seja, eu vou ter na minha placa colônias que foram formadas por unidades, que poderiam ter uma ou mais células, tá bom? Então, assumindo isso como princípio, eu consigo determinar quantas unidades formadoras de colônia eu tenho numa amostra inicial e relacionar essas unidades formadoras de colônia com um número de células que tem nessa amostra inicial. E como só vão formar colônias aquelas unidades celulares que estão viáveis, esse método só determina células viáveis. Eu não consigo determinar células não viáveis, tá? Então, esse método é tido como referência para a comparação de outros métodos de contagem. Bom, então como é que é feito esse método? A partir de uma amostra que eu quero quantificar, seja ela um pé de cuba, por exemplo, que eu quero determinar o número de células, eu vou retirar uma alíquota e eu vou diluir essa alíquota dentro de um tubo de ensaio, contendo uma solução de diluição com um volume de 9 ml. Tá? Eu vou fazer essa diluição, então eu vou ter uma primeira diluição 1 para 10, né? Então eu estou tirando um volume de 1 ml e inoculando numa solução de diluição de 9 ml, então eu vou ter uma diluição na proporção de 1 para 10, tá? E essa solução de diluição ela pode ser ou uma água peptonada ou uma solução salina. O objetivo disso é manter a concentração dessa solução de diluição o mais próximo possível da concentração que eu tenho dentro no citosol da célula da levedura, para evitar a redução do número de células por um processo de autólise, porque se eu tenho uma diferença muito grande, a célula pode sofrer lise ou pela perda de água ou pela absorção excessiva de água para manter o equilíbrio, o potencial osmótico. Então, sempre é utilizado ou uma solução salina ou uma água peptonada. E aí, dessa diluição inicial, eu vou retirar um volume de 1 ml e vou fazer uma diluição subsequente. E eu vou diluindo, fazendo diluições subsequentes até um determinado valor que acredito seja aquele mais próximo da população que eu estou trabalhando. No exemplo aqui, ele fez uma diluição até 10 na sexta, ou 10 na menos 6. Diminuiu essa amostra 6 vezes. Bom, então, fazendo essas diluições, eu vou retirar uma alíquota, que pode ser de 1 ml, mas pode ser um volume menor.
mas aí tem que ser considerado uns cálculos, e eu vou inocular isso em um meio de cultura. E eu vou incubar essas placas que foram inoculadas. Existem duas técnicas de fazer inoculação que eu vou mostrar depois. Então eu vou incubar numa temperatura ótima para o crescimento do micro-organismo, levedura ali em torno de 28 a 30 graus Celsius, dentro dessa faixa. E eu vou fazer a contagem de células dentro do intervalo de 30 a 300 colônias. Então, as colônias que cresceram aqui, eu vou fazer a contagem dentro desse intervalo. Existem algumas metodologias que falam de 25 a 250, outras falam de 30 a 300. Eu adoto a metodologia de 30 a 300, tá? Mas isso porque eu padronizo nas minhas rotinas de contagem. Vocês podem utilizar 25 a 250, não tem problema nenhum. Bom, então eu vou contar o número de células que tiver dentro desse intervalo, né? Aqui no nosso exemplo aqui, depois do período de contagem, as primeiras placas elas são incontáveis porque existe um crescimento excessivo de células, formação excessiva de células, e elas acabam coalescendo e impedindo a contagem de células. Mas aqui na diluição de 10 na menos 3, eu consegui contar 159 colônias. Então eu tenho aqui 159 colônias. E eu posso então estimar quantas unidades formadoras de colônia eu tenho nessa amostra aqui, utilizando a seguinte fórmula, de que o número de células, ou seja, as unidades formadoras de colônia, é igual ao número de colônias vezes o fator de diluição. Vezes o fator de diluição. O fator de diluição, eu já estava vendo aqui, é o inverso da diluição. Tá? Então, é o número de colônias vezes o inverso da diluição. Então, o meu número de células, nesse caso, vai ser 159 vezes 1 sobre 10 na menos 3, porque a minha diluição aqui foi na 10 na menos 13. Eu diluí aqui minha amostra inicial 1000 vezes. Então, o meu número de células é 159 vezes 10 na 3, que isso vai ser igual a 1,59 vezes 10 na 5. Eu vou simplificar um número, né? Unidades formadoras de colônia por ml. Bem simples de fazer essa determinação. Então, essa minha amostra inicial tem 1,59 vezes 10 na 5 unidades formadoras de colônia por ml. Então, se eu for querer determinar quantas células tem no meu mosto, e eu vou utilizar, quantas células tem nesse meu pé de cuba para inocular no meu tanque de fermentação. Esse meu pé de cuba, nesse nosso exemplo, ele teria 1,59 vezes 10 na 5 unidades formadoras de colônia por ml. E aí, com base nisso, eu vou determinar quantas células eu vou ter qual o volume do meu pé de cuba que eu vou ter que colocar para atingir o número de células ideais no meu tanque de fermentação. Nesse método de unidades formadoras de colônia, eu tenho, para essa etapa aqui de inoculação, eu posso usar duas técnicas. Uma técnica de espalhamento em superfície, no qual eu vou colocar essa alíquota que eu retirei da minha diluição, né? Essa alíquota que eu estou colocando para adicionar aqui, que é representado aqui nesse desenho. Então, essa alíquota eu vou colocar em superfície, e com o uso de uma alça de Drygalski, que é uma alça que parece um rastelzinho, e ela é feita de vidro, e eu consigo flambar ela em chama. Eu vou espalhar essa alíquota na superfície do meio, vou incubar na temperatura de incubação, 28, 30 graus Celsius, e depois de um determinado tempo ali, 48 horas, por exemplo, eu vou contar quantas células eu tenho que cresceram na minha superfície. E aí, com base nesse número de células aqui e na diluição que eu estou fazendo a contagem, eu vou conseguir estimar quantas unidades formadoras de colônia.
Qual a limitação desse método de contagem em superfície? Se eu tenho muitas células, essas células acabam coalescendo, ou seja, elas ficando muito próximas e ficando juntas. E isso vai me dar um resultado errôneo, porque eu vou estar contando um conjunto de células como sendo uma célula. Isso vai me dar vai me reduzir o número de células. Eu vou ter um erro para menos, né? Eu vou ter uma subcontagem do número de células. A outro método que eu consigo ter uma determinação mais real é o método em profundidade. A contagem em profundidade, que é esse segundo método aqui, no qual essa minha alíquota de células que eu peguei do meu amostra original, eu vou colocar no fundo de uma placa de Petri, eu vou verter um meio de cultura numa temperatura em torno de próximo da temperatura de solidificação, em torno de 55, 60 graus Celsius. Então eu vou verter essa meio de cultura, né, em cima dessas células e eu vou fazer uma técnica de espalhamento e vou incubar. Vou deixar solidificar e depois eu vou incubar. E aí, depois do período de incubação, eu vou contar quantas colônias cresceram, tanto em superfície quanto em profundidade na célula. Esse é um método que geralmente ele dá um número mais próximo do real. No entanto, ele gera alguns problemas porque ele acaba sendo, na rotina de laboratório, ele acaba sendo um pouco mais demorado a ser feito. E muitas vezes, quando tu tem um volume grande de células para trabalhar, para fazer essa contagem, o meio que tu vai inverter ele acaba solidificando. E aí tu tem que esquentar o meio para fazer ele, esperar esfriar na temperatura para continuar o trabalho. Então, quando tu tem muitos tratamentos ou tu tem muitas células para fazer, muitas amostras para processar, ele acaba sendo um método muito demorado, tá? E se eu não verter o meio numa temperatura adequada, se eu verter ele muito quente, ele também pode provocar morte de células, também, então dando um resultado, uma subnotificação, eu não vou conseguir contar o número de células. Eu geralmente utilizo o método de espalhamento, tá? Que é um método, eu admito que tem esse erro de coalescer o número de colônias, mas ele acaba, como eu trabalho com muitas amostras, né, e geralmente os experimentos que eu faço são experimentos com muitos tratamentos, eu geralmente utilizo esse método de puro espalhamento. Tá bom? Então, esse seria o método de contagem de células viáveis. Claro que vocês vão... Agora eu só estou mostrando para vocês o princípio, mas nessa aula prática que eu pretendo fazer ainda com vocês, a gente vai treinar essa técnica. A gente vai em laboratório, vai fazer a diluição, vai fazer a inoculação em placa e vocês vão depois contar essas células, tá? Essas colônias formadas. Tá bom? Então fica muito mais fácil de entender fazendo numa aula prática. Tá? Bom, o próximo método que a gente vai ver agora vai ser a contagem direta com câmera de Neobar. Vamos dar uma olhadinha. Com relação aos métodos de contagem direta, a gente utiliza câmeras que permitem que a gente faça a contagem das células presentes numa amostra, sendo essa amostra diluída ou não, e a gente vai conseguir contar um número de células por unidade de volume. Então a gente consegue expressar ao final da contagem quantas células a gente tem por ml da amostra. Então, para entender como a gente vai fazer essa contagem, a gente precisa entender como é que é o funcionamento de uma câmera de contagem. Aqui eu vou trazer na aula de hoje a câmera de Neubauer, porque é a câmera que a gente tem no laboratório de microbiologia e para microbiologia é o tipo de câmera mais utilizado, porque ela permite que a gente faça a contagem tanto de bactérias quanto de estruturas maiores de fungos, né? Por exemplo, esporos e ascósporos e outras estruturas. Então ela é muito utilizada, tá? Então eu vou usar ela como exemplo. Mas existem outras câmeras de contagem, tá? E o princípio dessas câmeras geralmente são parecidos. O que muda são as unidades de tamanho que a gente está trabalhando. Bom, a câmera de Neubauer, se a gente for ver nessa imagem aqui, nessa fotografia, ela é uma lâmina. Se a gente for ver, como se fosse uma lâmina, só que uma lâmina mais espessa, ela é mais pesada também, de vidro.
e ela vai ter ao centro um ou dois retículos. Tem algumas lâminas que tem um retículo, tem outras lâminas que tem dois retículos. E e também a câmera ela pode ser espelhada ou não. A câmera espelhada serve para facilitar a contagem. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Bom, mas independente se é de um ou dois retículos e se é espelhado ou não, o princípio das câmeras são o mesmo. Bom, como é que funciona uma câmera? Se a gente for olhar aqui ao centro, então a gente tem os retículos, que é o local onde a gente vai fazer a contagem do número de células. E aos lados, a gente tem uma parte mais elevada. E ao lado entre essa parte mais elevada e o centro, né, onde eu tenho o retículo, eu tenho um canal. Tá? Aqui nessa imagem do lado, mostra um corte dessa câmera de Neubauer aqui, para a gente ter uma ideia como é o perfil dela. Tá? Então, se a gente for olhar, eu tenho essa parte aqui mais elevada, que é essa parte aqui. Então, eu tenho duas partes mais elevadas. Ao centro, eu tenho o retículo, né, onde que eu vou ter a minha grade de contagem, o chamado grid de contagem. E entre o retículo e essa parte mais elevada, se forma um canal, né, um pequeno canalzinho aqui. Tá? Sob essa parte mais elevada, então a gente coloca uma lâmina de contagem, uma lamínula de contagem, que ela tem um tamanho, ela é maior que uma lamínula de corte histológico, né? Então a gente não pode utilizar aquelas lamínulas de corte histológico, tem que ser uma lamínula de contagem. E colocando uma lamínula aqui, a gente vai ter um espaço formado, no qual ele tem uma altura. E essa altura, em relação a essa parte mais elevada, ela é de 0,1 milímetros. Então, eu tenho aqui uma altura de 0,1 milímetros. E eu tenho aqui ao lado esses canais para que, ao momento que eu colocar minha amostra, essa minha amostra preencha todo esse espaço aqui com a minha amostra e fique uma distribuição uniforme da minha amostra. Tá? Então, eu vou ter aqui um volume, um espaço todo ocupado com a amostra, sendo que nessa parte do grid aqui, ele vai ter uma altura de 0,1 milímetros em relação à lamínula. Tá? Então, entendendo isso, eu coloquei aqui a imagenzinha desse corte para ficar mais fácil para a gente entender depois as relações. A gente precisa entender então como funciona o grid. Bom, as lâminas, como eu já disse, elas podem ser de retículo simples, eu ter um grid, ou de retículo duplo, no qual eu tenho dois grids. Mas independente se é de um grid ou dois grids, o funcionamento delas é o mesmo, só o que permite que no retículo duplo eu consiga fazer replicatas da amostra. Então, cada um desses grids aqui, ele é representado por essa figura aqui ao lado. Então, se a gente for ver a organização desse retículo, eu vou ter na parte externa, aqui nos cantos, eu vou ter 1, 2, 3, 4 quadrantes, né? Que eu não vou ter, nesses 4 quadrantes eu vou ter 1, 2, 3, 4, 16 quadrados e um quadrante central, um grid central, ou uma grade central, no qual eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 25 quadrados, e cada um desses quadrados também estão subdivididos em 4 quadradinhos, 16 quadradinhos menores aqui. Deixa eu ver se é 16. Tá difícil de contar. 1, 2, 3, 4. 16 quadrados menores. Bom, esses quadrados laterais aqui, eles são mais utilizados para fazer contagem de células maiores ou estruturas maiores. Em microbiologia se utiliza muito esses quadrantes laterais para fazer contagem de estruturas de fungo, como eu já falei. Por exemplo, a estrutura de ascósporos
em ascomicetos, por exemplo. São estruturas maiores e eu consigo fazer a contagem ali. E essa parte central aqui a gente utiliza para fazer contagem de bactérias. No entanto, como as leveduras ela têm um tamanho intermediário entre um ascósporo e uma bactéria, permite que a gente faça a contagem tanto nesses grids laterais quanto no grid central. Só que se a gente for fazer a contagem nos grids laterais, a gente tem uma metodologia. E se a gente for fazer a contagem no grid central, tem outra metodologia de contagem. Tá? E é isso que ocorre de erro muitas vezes nos processos de contagem, porque as pessoas confundem o método de contagem dos grids laterais para a contagem do grid central, ou o contrário. Eles, da mesma forma que eles contam os laterais, a metodologia do central aplica-se para os grids laterais. Quando eu falo metodologia, é a fórmula que é utilizada. E, na verdade, pode calcular isso aqui por regra de 3. Tá? Mas vamos entender então qual é o princípio desse método. Bom, então eu tenho esses 4 grids laterais e um grid central. Cada um desses grids ele vai ter 1 milímetro quadrado, ou seja, eu tenho aqui 1 milímetro de largura e aqui eu tenho 1 milímetro de comprimento, né? Então é 1 milímetro. E isso aqui vai me dar uma área, vamos botar um azinho aqui, de 1 milímetro quadrado, ou seja, base vezes altura, não, largura vezes comprimento, né? A largura, 1 vezes 1, é 1 milímetro quadrado. No entanto, se a gente for colocar uma lamínula aqui em cima e for medir essa altura, a gente vai ter uma altura de 0,1 milímetros. Então, se eu sei a minha altura e eu sei a minha área, eu consigo determinar o volume que eu tenho nesse quadrado aqui. Eu consigo determinar que é igual ao volume desse quadrado aqui, que é igual ao volume desse quadrado aqui. Então, eu consigo determinar o volume desses grids. Qual que é o volume? É de 1 milímetro quadrado vezes 0,1 milímetro, que eu vou ter um volume de 0,1 milímetros cúbicos. Então, o volume que eu tenho nesse espaço aqui é de 0,1 milímetros cúbicos. No entanto, a metodologia que a gente utiliza para fazer o que a gente expressa o valor de células não é em milímetros cúbicos, é por ml. Então a gente vai transformar esse valor em milímetros cúbicos para ml. Como é que a gente faz isso? Bom, a gente sabe que 1 milímetro cúbico tem 0,01 ml e que 0,1 milímetros cúbicos vai ter 0,001 ml, que isso aqui é igual a 1 vezes 10 na menos 4 ml. Guardem esse número. Aqui ficou parecendo um 120. Ó, vou botar um x mais bonito. 1 vezes 10 na menos 4 ml. Tá? Então, o meu volume que eu tenho nesse quadrado aqui é 1 vezes 10 na menos 4 ml. Eu já vi outras pessoas explicando contagens de células em câmara de Hellbauer, não só de levedura, mas até contagem de bactéria. E as pessoas confundem muito com as metodologias para contagem de leucócitos, para contagem de hemácias, que elas não são expressas em ml, elas são expressas em milímetros cúbicos. Então, as pessoas não fazem essas transformações e consideram o número de células direto por ml. E elas estão cometendo um erro de grandeza, né? Então, acaba expressando o número errado. Então, tem que tomar cuidado nisso para onde vocês vão estar tirando a metodologia para fazer a contagem. Porque se vocês forem pegar no YouTube, eu já vi muita coisa errada no YouTube e também na internet. Tá? Então, prestem atenção. Bom, então eu sei que cada um desses grids aqui, ó, tanto o central quanto os laterais, eles têm um volume de 1 vezes 10 na menos 4 ml, tá? De mosto que tem ali ocupando esse espaço aqui, ó. Então, esse espaço aqui está preenchido dentro dessa área aqui,
de 0,1 ml. Desculpa, 1 vezes 10 na menos 4 ml. Ou 0,1 milímetros cúbicos. Sabendo então que eu tenho um volume, eu preciso determinar o número de células. E para determinar o número de células existem princípios que devem ser seguidos. Bom, o primeiro princípio é definir qual o local que eu vou fazer a contagem. Se eu for utilizar os grids laterais, eu vou ter que fazer a contagem em todos os grids. Então, em todas essas grades aqui eu vou fazer a contagem. E eu vou determinar a média de células que eu contei em todas essas grades aqui. Faço a média, multiplico pela diluição, pelo fator de diluição, se eu tenho uma diluição ou não, e transformo esse valor para ml. Eu posso fazer isso via regra de 3 ou posso utilizar fórmulas para calcular isso. É mais fácil utilizar fórmulas, mas façam regra de 3 se também vocês querem fazer regra de 3. Até para aprender é bom fazer por regra de 3. Então, como é que eu vou fazer a contagem? Eu vou começar contando nesse sentido, conto o número de células nesse sentido, volto, continuo contando o número de células, conto as células que estão aqui e conto as células que estão aqui. Tá? No entanto, eu tenho que estabelecer um procedimento. Qual é esse procedimento? Existem protocolos de contagem que dizem que eu não posso contar as células que estão encostando nessas linhas maiores aqui. Então, eu vou desenhar aqui algumas células só para a gente ter como referência, tá? Então, no meu protocolo de contagem, eu não poderia contar aquelas células que estão tocando aqui. Existem metodologias que dizem que a minha contagem, eu não vou poder contar as células que estão encostando nessa linha ou nessa linha, tá? Ou seja, eu tenho que desconsiderar duas linhas, mas eu vou contar as células que estão encostando nessas linhas aqui. Ou tem protocolos que dizem que todas as células que estão encostando nas linhas eu vou desconsiderar. Tá? Então, existe uma metodologia ou a outra. O que é mais importante? O mais importante é vocês padronizarem no laboratório o método de contagem. Então, se vocês forem desconsiderar todas as linhas, para todas as amostras vocês vão ter que desconsiderar as linhas. Se vocês vão considerar duas linhas e desconsiderar as outras duas, então vocês vão ter que fazer isso sempre em todas as amostras. Tá? Vocês vão contar, então, todas as células, desconsiderando aquelas que estão encostando nas linhas, de acordo com a metodologia que vocês definiram. Vocês vão contar todas as células desse grid, desse grid, desse grid e desse grid. Com base nisso, vocês vão fazer uma média do número de células, que vai ser o número de células dividido por 4, né? Que são 4 quadrantes. Tá? Vocês vão multiplicar pelo fator de diluição para poder transformar esse valor no número de células. E vocês vão multiplicar esse valor por 10 na 4. Que é o que esse 10 na 4? É a transformação de milímetros cúbicos para ml. Então, para eu fazer essa transformação, eu vou multiplicar por 10 na 4. Tá bom? Bom, vamos fazer um exemplo aqui. É que, na verdade, eu botei esse slide aqui só para explicar o que eu expliquei antes aqui, tá? Vamos seguir o exemplo. Bom, então eu trouxe um exemplo aqui para a gente simular uma contagem, tá? Então, vamos começar a fazer a contagem. Eu tenho que começar nesse sentido aqui. Depois eu vou vir para cá, contar o número de células. Depois eu vou vir para cá, contar o número de células. Depois eu vou vir para cá, contar o número de células. E eu termino aqui. Então vamos lá. Eu tenho 1, 2, 3. Eu não vou considerar essa aqui que está encostando na linha. 4, 5. Não considero essa. 6, 7,
8, 9, 10, 11. Então, aqui eu tenho 11. Mais. Vamos lá de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui eu tenho 10. Vamos lá de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ó, 11. Que uniforme que está essa minha distribuição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu tenho aqui 12. Vamos fazer o cálculo. Deixa eu calcular na calculadora porque eu estou com preguiça de fazer de cabeça. 11 mais 10 mais 11 mais 12. Isso vai me dar 44. Então, eu tenho aqui 44. 44. Bom, então vamos fazer as relações dentro da fórmula. A fórmula me diz que eu vou ter que dividir o número de células contadas. Então, o número de células vai ser igual a 44 dividido por 4 vezes 1 sobre a diluição vezes 10 na 4, que é a minha transformação de milímetros cúbicos para ml. Tá? Então, 44, Vamos imaginar que eu estou na diluição 10 na menos 3 aqui. Tipo, que nem a gente fez a contagem no exercício anterior lá da menos 3. Então, o meu número de células vai ser igual a 44 dividido por 4 é 11, né? Vezes 10 na 3, vezes 10 na 4. Então, isso vai me dar, se eu somar o 3 mais 4, dá 7. Número de células igual a 11 vezes 10 na 7, que isso é igual a 1,1 vezes 10 na 8 células por ml. Então, essa minha contagem aqui dessa minha amostra, ela vai ter 1,1 vezes 10 na 8 células por ml. Tá? Então, isso que vai ser nessa amostra que a gente coletou, ela vai ter esse número de células. Bom, então, além dos grids laterais, eu posso fazer a contagem no grid central. Então, nesse grid aqui central. Eu vou trazer essa imagem aqui ampliada para ficar mais fácil para mostrar para vocês. Esse grid central também tem 1 milímetro quadrado, né? Então, eu tenho aqui 1 milímetro por 1 milímetro. Então, eu tenho uma área de 1 milímetro quadrado. E eu vou fazer a contagem do número de células nos 4 grids laterais e no grid central. Então, eu vou fazer a contagem aqui e a contagem aqui. Então, eu vou fazer a contagem em 5 quadrados menores. Cada um desses quadrados, só para vocês verem, ele vai ter uma área de 0,2 milímetros por 0,2 milímetros. E ele tem 1, 2, 3, 4, 16 quadradinhos. Tá? Então, ele é uma areazinha menor. Eu vou contar, então, nesses 5 quadradinhos. Eu vou fazer a média para cada um desses quadradinhos. E eu vou multiplicar esse valor por 25, para que eu possa extrapolar o número para todos esses quadrados aqui. Tá? Então, eu vou fazer essa extrapolação para todos esses quadrados maiores e eu vou conseguir saber quantas células tem dentro dessa área aqui. Tá? No entanto, nessa metodologia de contagem, também a gente vai ter que desconsiderar aquelas células que estão tocando
linhas mais grossas aqui, ó. Eu tenho que desconsiderar essas células que tocam essas linhas. E eu só posso considerar as células que estão aqui dentro. Então, eu só vou contar aquilo que está aqui dentro. As células que estão sobre as linhas eu não vou considerar, tá? Esse é o princípio do método. Bom, eu vou contar todas essas células aqui. Então, eu vou contar todas as células que estão aqui, todas as células que estão aqui. Vou fazer a média delas, multiplicar. Se eu tenho a média, então eu vou ter o valor médio por cada um desses quadradinhos aqui. Multiplico por 25 para saber quantas células eu tenho em todos esses quadradinhos. Multiplico pelo fator de diluição e multiplico pelo fator de conversão de milímetros cúbicos para ml. Tá? Se vocês quiserem, pode fazer por regra de 3 também, que é bem simples. Tá bom? Então vamos dar uma olhada aqui já num outro exemplo que mostra a contagem utilizando o grid central. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, não conto essas que estão tocando as linhas, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então aqui eu tenho 10. O número de células é igual a 10 dividido por 5, que são 5 quadradinhos, então eu vou ter o valor de células por quadradinho. Multiplico por 25, que eu vou ter então a extrapolação do número total de células dentro de toda essa área aqui. Tá? Eu vou multiplicar pelo fator de diluição, que aqui eu também vou considerar um fator de diluição de 10 na menos 3. Então, vou multiplicar por 1 sobre 10 na menos 3, vezes 10 na 4, que é o fator de conversão de milímetros cúbicos para ml. Tá bom? Algumas metodologias, eles não apresentam um pouquinho, eles modificam um pouco essa fórmula, porque eles dividem esse 5 pelo 25 e multiplicam só por 5, tá? Mas é a mesma coisa. Eu prefiro dividir por 5 e multiplicar por 25 porque mostra o que está sendo feito. E é mais fácil de entender. Às vezes, tu só multiplicar por 5, as pessoas não sabem nem de onde saiu o número. Tá? Então, eu acho mais fácil para a gente entender de onde que saiu cada elemento dessa formulazinha aí. Bom, então, meu número de células vai ser igual a 10 dividido por 5, essa está fácil para mim, 2, vezes 25, vezes 10 na 3, vezes 10 na 4. Então, meu número de células vai ser igual a 50 vezes 10 na 7, que isso aqui é igual a 5 vezes 10 na 8 células por ml. Facinho, né? Bem simples. Bem simplesinho de entender. Então, a partir de agora, você sabe como fazer contagens em câmara de Neubauer. Você sabe o princípio. Quando a gente retornar das atividades presenciais, realmente eu quero fazer uma aula com vocês de contagem de células. Tá? Então, para a gente poder praticar e comparar o método de contagem de células viáveis por unidades formadoras de colônia com o método de contagem por câmara de Neubauer. Então, além da contagem de células, a gente precisa diferenciar aquelas células viáveis das células não viáveis. Para isso, a gente vai fazer um método no qual a gente vai corar as células antes de fazer a contagem de células, utilizando o azul de metileno. Por que o azul de metileno? O azul de metileno ele vai ser assimilado pela levedura, só que quando ela está viva, ela é viável, ela consegue metabolizar esse azul de metileno e não permite que a célula fique corada. Já quando eu tenho o azul de metileno em uma célula não viável, no qual ela está morta, esse azul de metileno ele não é metabolizado e a célula vai ser corada de azul. Então eu consigo separar aquelas células que são viáveis das células que não são viáveis. Vamos dar um exemplo, vamos ver essa imagem dessas duas fotografias aqui que eu tirei de um livro de microbiologia cervejeira.
tá? Que está aqui em cima. Bom, se a gente for olhar nessa imagem aqui, eu tenho uma célula corada de azul aqui, né? Já está até com os risquinhos, eu não sei porque eu estou fazendo, mas ela está corada de azul. E eu tenho outras células que não coraram de azul. Isso me indica que essas células aqui que estão pálidas e não coradas, elas são células viáveis, e essas células que estão coradas de azul são não viáveis, tá bom? Já nessa outra imagem aqui eu tenho todas as células coradas de azul. Então eu tenho aqui nesse grid aqui que eu tenho nessa foto, 100% das células, ó, eu não vejo nenhuma célula que está pálida. Então todas essas células aqui são não viáveis. Elas estão coradas de azul, tá bom? Então percebo que eu consigo ver proporções entre células viáveis e células não viáveis utilizando a metodologia do azul de metileno. Existem diferentes soluções de azul de metileno. Tem algumas soluções que são feitas à base de água, mas a mais eficaz é a solução alcalina, tá? Então que tu se faz uma solução alcalina e ela consegue expressar, é mais sensível a identificar aquelas células viáveis e as células não viáveis, tá bom? Mas mesmo com uma solução, somente uma solução aquosa, tu consegue fazer essa diferenciação. Então, com base nessas células totais que a gente contou e subtraindo das células não viáveis, então essas células coradas de azul aqui, se a gente subtrair esse valor, a gente consegue determinar o percentual de células viáveis. Então, se a gente contar todas essas células que estão aqui e descontar desse valor essas células que estão... Essa aqui a gente não vai contar porque está na linha. Então, essas células coradas de azul aqui, se descontar elas, a gente vai ter o percentual de células viáveis, tá bom? Então, a gente consegue estimar esse percentual de células viáveis. Também a gente pode estimar o percentual de células em brotamento. Vamos ver se tem alguma que está em brotamento aqui. Eu não identifico nenhuma. Na verdade, tem uma aqui em brotamento, mas ela está corada de azul, então ela é não viável. Eu tenho aqui uma que talvez está começando a brotar. Bom, mas eu posso também determinar quantas células estão em fase de brotamento e eu consigo estimar então o percentual de células que estão brotando, fazendo a relação das células viáveis em brotamento dividido pelo total de células multiplicado por 100. Então eu consigo estabelecer um outro parâmetro também de contagem de células, tá bom? Bom, pessoal, eu gostaria muito de fazer uma aula prática com vocês. Eu espero que quando a gente voltar para atividades presenciais, a gente faça essa aula prática. E a ideia é comparar diferentes condições de crescimento de leveduras. Então, são condições bem extremas mesmo. Comparando células sem glicose somente com extrato de levedura, ou seja, eu não tenho aqui nenhuma fonte de carbono, mas eu só tenho fonte de nitrogênio, né, e outros fatores de crescimento. Aqui seria um tratamento sem glicose, né, sem carbono, e aqui com nitrogênio e fatores de crescimento, e aqui é sem fatores de crescimento. E o outro tratamento seria com glicose e com fatores de crescimento. Então eu conseguiria variar as duas situações, né? E eu queria comparar o método de contagem de células utilizando contagem de células viáveis e o contagem de células não viáveis. Então eu queria fazer essa comparação, tá? Então se a gente retornar... Não, estou sendo muito pessimista aqui. Então quando a gente retornar para as atividades não presenciais... Desculpa aí. Quando a gente voltar para as atividades não presenciais, eu quero fazer essa aula prática com vocês para vocês treinarem métodos de contagem. Aí a gente vai conseguir discutir um pouquinho melhor sobre esses métodos, tá bom, pessoal? Eu vou deixar um exercício para vocês praticarem essas contagens em câmera, tá? Tanto utilizando os grids laterais quanto o grid central, só para vocês conseguirem praticar um pouquinho, fazer esses cálculos. Tá bom, pessoal? Então, obrigado a todos e no próximo vídeo eu vou explicar para vocês os exercícios que a gente vai fazer. Abraço a todos!